Saúde os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé então, essa mesma alegria. Eu queria que você cumprimentasse a pessoa que está do seu lado, ou atrás, na frente. Dê um abraço bem caloroso nele. Se você não conhece, já pergunta o nome. E vamos começar este culto louvando ao Senhor, declarando que Ele é o primeiro nas nossas vidas e Ele tem o lugar dele, o lugar de Senhor. E você vai cantar com todo o seu coração, com toda a sua alma e declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar, entronizado nos louvores do teu povo. Reina, reina, toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina, toma teu lugar nessa cidade, toma teu lugar nessa nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Nos louvores do teu povo. Reina, reina, toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, reina, glória, reina, toma teu lugar nessa cidade. Levantai, ó portais eternos, levantai, ó portais, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus.
nessa nação. Toma teu lugar, Rei da glória, reina. Louvores do seu povo, tu reina, reina, reina. Aleluia, aplauda o Senhor porque Ele reina sobre as nossas vidas. Vamos continuar nos alegrando no Senhor, porque é Ele quem nos proporciona essa alegria, não é verdade? Força, Ele eu cantarei, a alegria do Senhor é minha força. te entreguei minha tristeza, me desse tua alegria, o mesmo eu jamais serei. Te entreguei preocupações, me desse a tua paz, o mesmo eu jamais serei. Vou cantar a tua alegria, para sempre vou cantar a tua alegria. Declare, para sempre vou cantar a tua alegria, para sempre vou cantar a tua alegria. Senhor é minha força,
Salmo 84 diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha fez um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que encontram em ti a sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e as chuvas de outono também enchem os seus lagares. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Amém. Isso é um salmo de romaria, um salmo que as pessoas cantavam quando elas estavam caminhando juntas, indo para Jerusalém, para se encontrarem e prestarem culto a Deus, não é? E aí elas iam cantando, elas iam adorando a Deus, e elas diziam: como é feliz aquela pessoa que habita na tua presença, como é feliz o lugar da habitação de Deus. E no Novo Testamento nós aprendemos, né, na palavra de Deus nós aprendemos que Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas. O lugar da habitação de Deus é a igreja, é a reunião dos santos. O lugar da habitação de Deus é no meio dos louvores. E como são felizes as pessoas que se encontram nesse lugar. Como são felizes as pessoas que elevam as suas vozes, os seus corações, e são peregrinos de coração. Porque nesse lugar existem fontes. O salmista diz: essas pessoas passando pelo vale de Baca, passando pelo vale árido. O vale de Baca era um vale árido. E ele diz: essas pessoas, elas estão tão felizes, elas estão tão plenas de Deus, que mesmo quando elas passam por um lugar árido, elas fazem daquele lugar um lugar de fontes. Mesmo quando é um lugar de choro, esse lugar vira um lugar de alimento. Porque o lugar árido não é lugar da nossa habitação. O lugar árido é lugar de passagem. Nós estamos indo em direção à alegria da presença de Deus, amém? Então nessa manhã, que em nome de Jesus o seu coração esteja tão cheio de alegria como o coração do salmista. Eu quero estar no lugar da habitação do Senhor, porque onde há a nuvem da presença, existe provisão. Aonde está a nuvem da presença, eu fico alegre, e a minha vida é transformada pela presença de Deus. E não importa o dia, não importa a hora, não importa o lugar, eu quero ser um peregrino de coração. Eu quero que o meu coração esteja sempre andando e buscando a presença de Deus. O meu coração está em peregrinação. Eu estou aqui neste lugar, mas o meu coração está em busca. Eu estou parado, mas o meu coração está em movimento. Em nome de Jesus, nessa manhã, ó Deus, encontra o movimento do nosso coração e o movimento do teu coração, ó Deus, e produz um encontro poderoso. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir que esse culto, esse momento de adoração a Ti, seja marcante, seja inspirador, seja transformador para cada um de nós. Oramos, ó Deus, pedindo a Tua bênção sobre cada pessoa que está aqui, aqueles que ainda estão a caminho, aqueles que estão servindo lá na produção, o pessoal da banda, o pessoal da administração, todos nós, que todos sejamos envolvidos pela nuvem da Tua presença e tenhamos uma manhã incrível. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glórias a Deus. Você pode se sentar e vamos assistir agora o nosso VT de informações. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora nosso informativo, por favor, fique atento. Olhem a estrela. Na semana passada, o Mini realizou o especial de Natal Quando a Luz Chegou ao Centro-Oeste. A doçura e a alegria das crianças marcaram essa noite de comemoração ao nascimento de Jesus. Se seu filho ainda não participa das atividades do Ministério Infantil, se esforce para trazê-lo no próximo ano. É o melhor investimento que você pode fazer na vida dele. Olhem a estrela, anunciando glória a Deus, pois
Dia 31, uma segunda-feira, às 22 horas, teremos o nosso último culto deste ano, o culto da virada. Louvor, palavra, testemunhos, gratidão e oração serão alguns dos ingredientes desse culto. Portanto, não perca e traga toda a sua família para juntos, como corpo de Cristo, agradecermos por 2018 e entregarmos 2019 ao nosso Deus, consagrando tudo a Ele. Não perca! Nesta terça, dia 25, acontece nosso tradicional culto de Natal, que acontece em 2 horários com a mesma programação, 17 e 19h30, para que todos possam participar com tranquilidade. Este ano, nosso tema será Celebrai a Cristo. Então venha adorar a Deus conosco. Escolha um horário com seus familiares e não deixe de participar dessa linda festa com coral, orquestra, dança e teatro para o nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Esperamos você. Anota aí, nesta terça-feira, dia 25, às 17 e 19h30. Fique de olho em nossa agenda de fim de ano e, junto com a sua família, participe dos eventos conosco como forma de adoração, louvor e gratidão ao Senhor. Dia 25, terça-feira, 17 e 19h30, Musical de Natal 2018. Dia 26, quarta-feira, 19h30, Musical de Natal Celebrando Cristo com os Amigos, este só para não crentes. Dia 31, segunda-feira, 22 horas, Culto da Virada. E atenção, as vigílias, as reuniões do projeto Viva a Vida, os cultos Sexta de Bênção e o Tadel estão em recesso e retornam só em fevereiro nos seus dias comuns. Os cultos de oração pela manhã retornam dia 15 de janeiro. As reuniões de célula continuam normalmente. O nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga as nossas redes sociais. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Bom estarmos juntos, finalizando o ano, agradecendo a Deus. Muitas vitórias, muitas lutas, mas sempre vitórias, né? Com Jesus é assim. Muito bem. O Drops dessa semana dá uma ideia super legal do que você pode fazer na noite de Natal. Uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, e eu lembro das cartas lá do Apocalipse, aquelas 7 cartas do Apocalipse, uma coisa que era comum em todas elas é que quase todas, né? É que o mundo havia entrado na igreja. A igreja estava com alguma característica da cidade. A característica predominante da cidade havia entrado para a igreja. E a gente, como evangélico, acaba também permitindo que muitas coisas que não são evangélicas ou do evangelho acabe entrando para a igreja também. Uma das coisas que a gente não percebe é no Natal. A gente faz um monte de coisas no Natal que não tem nada a ver com o cristianismo, com o evangelho. Então, o Natal é o nascimento de Jesus, mas a gente acaba fazendo uma festa que não tem muito a ver. Então, o Drops desta semana está dando uma sugestão de você acrescentar. Então, você vai fazer a sua festa, faz também uma encenação sobre o Natal. Você pode ler os textos que estão sugeridos, onde mostra o nascimento de Jesus, em Mateus e Lucas, que são os melhores. Ou você cria a historinha do Natal e todo mundo vai fazer uma peça de Natal. Todo mundo vai ser o personagem, né? Lá em casa, o personagem, o burrinho, sempre era do Gil. E ele faz tão bem, gente, que ele faz isso desde a época que os meus filhos eram crianças, quase adolescentes. Então, ele sempre é o burrinho. Aí um neto uma neta vai, é a Maria, a outra também quer ser a Maria. Então, ele faz isso 3, 4 vezes, né? Todas as crianças querem ser Maria.
E é muito gostoso. Então, o Drops dessa semana tem todas as dicas para que o seu Natal não fique um Natal de Papai Noel, de presente e de uma mesa com comidas, certo? Então, vamos trazer um pouco disso, tire fotos, vai ser muito legal, você vai rir bastante. E você vai ver aqui no nosso... Só que as dicas você já vê que dá para você fazer na sua casa. Ó, o discipulado compreende também a transmissão de valores, né, de religiosos e culturais. Ensinar o Natal é carregar de sentido cristão uma festa de confraternização familiar. A encenação do Natal ensina, diverte, aproxima e cria memória. Você tira foto, gente, daqui uns... Quando os seus filhos ficarem adolescentes, você vê aquilo ali e fala, olha, se desobedecer, o papai vai colocar no Facebook. Funciona. Toalhas de mesa, lençóis, lenços e até panos de prato vão ganhar uma função especial. Vai ser a coisa... Olha, é uma festa, é uma farra, é muito legal. A gente já fez e nós vamos fazer de novo. Amanhã vai estar um monte de lençol, vai estar tendo outra função amanhã. Vamos ficar em pé? Nós vamos ler o título, todos juntos, né? Vamos lá? Encenar o Natal é o melhor da festa. E é mesmo, gente. Olha, o que a gente ri, vocês não fazem ideia. Olha aí, mais uma facilitadora, olha aí. Vamos lá, vamos orar então? Pedir a bênção do Senhor sobre as nossas crianças e os nossos facilitadores. Pai, amamos o Senhor, amamos essa época de Natal. Pai, nós precisamos nos policiar sempre. Ó Deus, para que o Senhor seja a pessoa principal, que o Senhor sobressaia as comidas, que o Senhor sobressaia a troca de presentes, que o Senhor sobressaia aquele encontro gostoso de família. Pai, o Senhor enviou teu filho para nascer de uma mulher, de parto normal, para chorar de dor de barriga, como um bebê comum, não tinha fralda descartável. E o Senhor Jesus teve que passar por tudo isso por amor. E mais importante ainda, ele era espírito. E a partir do nascimento de Maria, o Senhor Jesus se tornou Deus, homem, ao mesmo tempo Deus. E esse foi um evento que mudou toda a história da eternidade, porque nunca mais Jesus vai voltar a ser somente Espírito. Ele será para sempre o Deus homem. Por isso, Deus querido, o Natal é carregado de sentido, de importância profunda, que mudou a eternidade, que mudou as nossas vidas. E Ele aqui na terra foi para a cruz, morreu em nosso lugar, ressuscitou, está nos aguardando. É um evento maravilhoso que precisa ser celebrado com a grandeza que Ele tem. Pai, nós te adoramos pelo Natal. Pai, agora que nós vamos subir, nós pedimos a tua bênção também sobre os nossos facilitadores, sobre as crianças. O teu Espírito precisa estar conosco. Nós precisamos dele. Nós precisamos da tua presença grandiosa, assim, transbordante no coração dos nossos facilitadores e das crianças. Nós queremos cultuar o Senhor Jesus. E nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Recebendo as crianças aqui, pré-adolescentes podem ir pelo corredor. A tia Prica vai lá no corredor para receber os pré-adolescentes. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus pela vida das crianças e do Ministério Infantil. Muito bom. Querido, pode se assentar. Nós amamos receber convidados na nossa família, né? Visitantes, gente que vai na nossa casa. E isso faz parte da nossa identidade como família. Nossa família é assim. E a Clara, ela já pegou isso um pouco já. Na sexta-feira nós estávamos no evento da nossa rede, no jantar, e aí no lugar onde nós estávamos tinha um parquinho. E aí ela ficava, né, papai, parquinho, parquinho. Aí eu levei a Clara lá, aí tinha uma criança brincando lá, uma menina mais velha que ela, a menina devia ter uns 6 anos, a Clara tem 2,5.
Mas ela viu a menina e falou assim, amiga, né? E aí foi, porque a menina nem deu muita moral para ela, né? Brincou, você é criança, tal, deixou ela meio assim e saiu do parquinho. Aí ela ficou olhando a menina ir embora assim, começou a chorar. Amiga, tá me abandonando, porque a gente gosta de receber os amigos, né? A gente gosta de receber convidado, a gente gosta de fazer novos amigos. E eu gostaria de saber nessa manhã se tem alguém aqui que é nosso amigo, que está nos convidando, que é nosso visitante, está vindo pela primeira, segunda ou terceira vez. Se você não é membro da nossa igreja, está nos visitando, se você não ficar constrangido, eu gostaria de convidar você a ficar em pé onde você está, para a gente poder te conhecer, te aplaudir, te abraçar. Tem algum convidado aqui, gente? Temos algum convidado? Uma salva de palmas, Deus abençoe. Agora vamos abraçá-los, né, gente? Como igreja, quem está aí pertinho, pergunta o nome deles. Temos mais algum convidado aqui? Não? Glória a Deus, Deus abençoe, viu? A nossa casa está de portas abertas. Sempre que vocês quiserem estar aqui, vai ser um privilégio receber vocês, tá bom? Pode se sentar. Quando você chegar aqui novamente, quiser visitar a gente novamente, a gente vai falar assim, amigo, né? Quando você for embora, a gente vai chorar, amigo. Amém, glória a Deus. Queridos, eu gostaria de fazer 2 rápidos avisos. São muito importantes, eles já estiveram no VT de informações, mas nós estamos numa data especial que é na semana do Advento, na semana do Natal, né? E nós teremos algumas celebrações especiais. No dia 25, que é terça-feira, nós teremos a celebração de Natal, teremos o nosso espetáculo de Natal, e acontecerá em 2 horários, às 17h e às 19h30. Então você está não convidado, mas convocado a participar aqui. Chama sua família, chama o pessoal da sua célula. É o dia do nascimento de Jesus, e quando tem nascimento, quando a gente celebra o aniversário de alguém, a gente coloca a melhor roupa, a gente vai para a festa, ou não é verdade? Então vem para a festa, que vai ter festa aqui para o aniversariante, tá? Você está convidadíssimo para a festa. Como são cultos assim disputados, nós temos essas 2 sessões, às 17h e 19h30, então chegue com antecedência para você poder pegar um lugar legal e você está aqui celebrando com a gente, mas não falte a festa, que senão o aniversariante vai ficar triste, tá bom? E no dia 26, na quarta-feira, nós teremos novamente o espetáculo de Natal, mas dessa vez voltado para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Amigos que você tem, que trabalham com você, parentes, familiares, vizinhos, que você pode convidar e dizer para ele assim, olha, no dia 26 vai ter um espetáculo de Natal, a gente vai fazer uma festa para Jesus, e eu queria muito que você fosse comigo lá, você é o nosso convidado de honra, vamos lá no espetáculo de Natal. E aí você traz os seus convidados, e ele é específico, é uma noite específica para essas pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, né? O pastor Gilson até falou assim, olha, a sua entrada vai estar condicionada a você trazer uma pessoa, né? Mas vai ser muito importante, nós estamos gerando isso em oração há um tempo, e desde quando o pastor Gilson trouxe essa visão, eu falei assim, puxa, eu quero participar, e graças a Deus já estou com os meus convidados confirmados para terça-feira, estarão aqui, em nome de Jesus, vão ser impactados e vão conhecer ainda mais profundamente o aniversariante Jesus, amém? Só para você ter um pouquinho mais de informação e um pouquinho mais de inspiração, presta atenção nesse vídeo. Meus amados irmãos, os nossos natais são maravilhosos, nosso musical sensacional, e além de termos isso para nós, igreja, no dia 26 faremos um esforço intencional para os nossos amigos que não conhecem Jesus. Tema: celebrando Cristo com nossos amigos. A sua entrada está condicionada a trazer um amigo, 2 amigos que não conhecem Jesus. Faça isso, porque nós amamos Deus, amamos pessoas, precisamos apresentar Jesus para elas, para as pessoas que não o conhecem. Será na quarta-feira, dia 26, venha e traga o seu convidado. Celebre Jesus com ele. Deus veio a nós, veio a nós, Amém, glória a Deus.
Quem vai estar aqui nos dias 25 e trazer um convidado dia 26, diga eu vou. Glória a Deus. Esse momento agora, meus irmãos, é um momento onde nós vamos adorar, continuar adorando a Deus, e faremos isso de um modo especial com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Este é um momento espiritual do culto. A nossa fidelidade a Deus e a nossa liberalidade, a nossa generosidade, elas são atos de adoração espiritual a Deus, porque elas dizem algo a respeito da postura do nosso coração, de quem nós pensamos que Deus é, daquilo que nós cremos que Deus pode fazer na nossa vida e da nossa gratidão por aquilo que Ele já tem feito. Nós temos muito cuidado de sempre dizer, olha, nós não barganhamos com Deus, você não dá para receber, muito pelo contrário, você dá porque já recebeu. Esse é o Evangelho. O Evangelho é o mesmo lá do Êxodo, é o Evangelho da salvação daqueles escravos, para que depois eles se tornassem povo de Deus e então dessem ofertas. Lá no Antigo Testamento, Deus não pede que os israelitas deem ofertas para que sejam salvos do Egito. Muito pelo contrário, eles são salvos do Egito e depois que estão salvos, então eles fazem as suas ofertas. Da mesma forma é conosco, nós não damos ofertas para que nós sejamos abençoados, pelo contrário, nós já fomos abençoados e porque fomos abençoados, ofertamos e somos fiéis. E aquilo que nós damos a Deus vem das suas próprias mãos. Tem uma canção tão maravilhosa aqui no Brasil, composta aqui no Brasil, de um ministério de louvor, que fala sobre isso. Essa música ela é temática de um texto de 1 Crônicas, capítulo 29. Nesse texto aqui, o cronista narra os últimos dias do reinado de Davi. E nesse capítulo especificamente, o cronista relata como que Davi, tendo um coração pelo reino, porque ele tinha um coração pelo reino, ele entregou muitas ofertas para a construção do templo. Ele disse, eu não vou construir o templo, quem vai construir é o próximo rei, é Salomão, mas eu quero entregar algo a Deus. E Davi tinha esse coração no reino. É engraçado uma vez que Davi recebe uma pessoa muito rica, e essa pessoa oferece então para... Ela se oferece as suas riquezas para fazer uma oferta a Deus em nome de Davi. E Davi não aceita, ele diz, eu não posso oferecer a Deus nada que não me custe. Não posso que uma outra pessoa dê oferta por mim. Eu quero dar a minha oferta. Não posso oferecer a Deus algo que não me custe. Esse é o coração de Davi. Ele tinha um coração no reino. E aqui, por causa deste coração, ele faz uma grande oferta. E ele inspira as pessoas, através da sua liberalidade, a fazerem o mesmo. E aí, então ele faz uma pergunta. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? E a minha pergunta é essa. Quem hoje, no dia 23 de dezembro de 2018, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? E aí o texto continua dizendo, então os chefes das famílias, os líderes da tribo de Israel, os comandantes de 1000 e de 100, e os oficiais encarregados do trabalho do rei, ofertaram espontaneamente. E aí no versículo 9, diz assim, e o povo alegrou-se diante da atitude dos seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente, e de coração íntegro ao Senhor. Eles fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. Um sacrifício, ele só é válido se ele não é obrigatório. Um sacrifício que é obrigatório é exercício da religião, mas um sacrifício que é voluntário é um ato de adoração. Você pode ter este momento que nós vamos ter agora como um simples ato de religiosidade, ou você pode transformar esse momento num momento de adoração ao Senhor, entregando a Deus voluntariamente e espontaneamente. E aí depois o coração de Davi se enche tanto de alegria, porque ele vê que as pessoas ofertaram assim como ele, porque as pessoas tinham o coração no reino também. E aí ele então entoa um louvor ao Senhor, um dos cânticos de Davi. E diz assim, Davi louvou ao Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo, bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória,
a majestade e o esplendor, pois tudo que existe nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Porque quando nós ofertamos a Deus com um coração voluntário e íntegro, quando nós temos o nosso coração no reino, isso redunda em glória a Deus. Quando você oferta, quando você é fiel nos seus dízimos, isso não tem relação apenas com esta igreja que você faz parte, que você é membro. Isso tem relação com a glória de Deus. Quando as pessoas fazem isso, o Senhor recebe mais glória e mais honra. E aí ele diz: mas quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos. Quem que somos nós diante do Senhor? E aí ele diz: tudo vem de ti, e nós apenas te demos aquilo que vem das tuas próprias mãos. A canção que eu mencionei no começo, ela diz exatamente isso: tudo vem de ti, tudo vem de ti, e das tuas próprias mãos nós te damos. Quando nós oferecemos a Deus dízimos e ofertas, nós estamos entregando a Ele algo que é da própria mão dEle. Nós estamos reconsagrando aquilo que é do Senhor. Ele é dono de tudo, e Ele nos deixa participar da sua obra, participar do seu reino. E eu não quero ser alguém que serve a Deus pela metade. Eu quero ter essa alegria e esse coração no reino, de poder dizer toda honra, toda glória são do Senhor. E quem sou eu para que eu possa ofertar generosamente? Porque tudo aquilo que eu estou te entregando, Senhor, eu te entrego das tuas próprias mãos. Amém? Você tem algo nas suas mãos que você reconhece que vem do Senhor? Você reconhece que foi abençoado esse ano? Você consegue se lembrar de momentos onde você clamou a misericórdia de Deus e Deus te atendeu? Você consegue se lembrar de momentos de tristeza que você passou nesse ano? De angústia, de ansiedade? Você consegue se lembrar de alguma notícia boa que você recebeu esse ano? Tudo isso vem das mãos do Senhor e das próprias mãos dEle. Agora nós vamos reconsagrar, amém? Eu quero que você ore, coloque seu coração diante de Deus, feche seus olhos e peça: Senhor, como que eu posso expressar a minha gratidão? Além da minha adoração, do levantar das minhas mãos, Senhor, eu quero entregar aquilo que vem das tuas próprias mãos na minha vida, para que isso redunde em glória ao Senhor, porque eu tenho o coração no reino. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, por esse momento. É um momento sublime, é um momento especial, é um momento de graça, e nós queremos fazer isso com consciência. Não queremos fazer sem pensar, no automático, num ato repetitivo, não. Nós queremos nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem feito, e queremos que a nossa generosidade, a nossa gratidão sejam essa expressão de dizer: Senhor, eu me lembro que o Senhor esteve presente. Eu me lembro que o Senhor me ajudou nesse ano. Eu me lembro, Senhor. Eu me lembro quando eu estava no dia mau e a sua mão me socorreu. Sim, Senhor, eu me lembro quando eu estava no deserto, eu estava na escravidão e o Senhor me libertou. Senhor, eu me lembro do pecado que o Senhor perdoou. Eu me lembro dos relacionamentos que o Senhor restaurou. Eu me lembro dos sonhos que o Senhor me deu. E hoje eu estou aqui na sua casa, com os lábios cheios de gratidão, porque o Senhor é fiel e não falha, e eu tenho provado da sua fidelidade na minha vida, na minha história e na minha família. Tudo vem de ti, Senhor, tudo vem de ti, e das tuas próprias mãos nós te entregamos, nós reconsagramos. Nós fazemos isso porque sabemos que o Senhor tem nos dado esse privilégio de servirmos no teu reino, e não queremos passar essa oportunidade sem semearmos mais uma vez no teu reino. Oramos, ó Deus, tão gratos, tão cheios de alegria, te louvando, em nome de Jesus, amém. Amém. Enquanto a banda estiver ministrando, você pode sair do seu lugar e trazer a sua oferta aqui à frente, amém. Por tudo
vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, agradeço. Por tudo que pensei, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E os homens agradecem. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos. Sabemos que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor quem nos dá fôlego, é o Senhor quem nos dá forças para continuar todos os dias. É o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos criou, foi o Senhor quem nos formou. E essa próxima canção declara isso sobre as nossas vidas. É o Senhor quem diz quem nós somos. Nós somos teus filhos. Nós não queremos nos esquecer disso nessa manhã. Nós somos criados para a tua glória e para a tua honra. Nós queremos declarar isso, Senhor, em nome de Jesus. Quem sou eu para que o grande Rei me recebas? E pedi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgata e purificou. Quando eu era um pecador,
Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Em Deus liberta e vencerá. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Você pode crer nisso, porque foi o Senhor quem te criou, foi Ele quem te formou desde o ventre da sua mãe, e Ele tem planos, Ele tem sonhos para você. Você pode dizer isso, você é escolhido, você foi perdoado, você é filho dEle. Cante, diga assim: perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta e vencerá. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aplauda, filho de Deus, filha de Deus, a esse Deus precioso, maravilhoso, presente em todo o tempo. É um refúgio, socorro. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que canção que vai ao coração da gente e alcança o coração do Pai, não é verdade? Que bênção, que gostoso que é. Você pode se assentar nesse mesmo espírito de adoração, de filiação. É o momento da palavra do Senhor para nós. E nessa manhã a gente vai ter a grata alegria de receber um missionário que a nossa igreja apoia, o Ivo Pina. Vou chamar ele e a sua esposa. Vem cá. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Há muitos anos atrás, eu e a minha família estávamos na Igreja Batista União, onde começamos, e o Ivo fazia parte de um grupo, tipo escoteiros.
Ele era um dos 45 meninos que participavam desse programa, e ali ele aceitou o Senhor Jesus, ele foi crescendo a cada dia, e são missionários da CCI, e estiveram um tempo na Espanha, estão desenvolvendo um trabalho tanto no sul da Espanha, como em Marrocos, que é um foco grande, mas também expandindo para outros lugares no mundo, como nós vamos conhecer. E tem sido uma alegria receber a família deles, né? A Maria Eduarda, o Otávio, tem sido uma bênção. E 1 ou 2 anos atrás estivemos juntos na Moldávia, em um encontro da agência dele. Foi muito bom viajar com o Ivo, caminhar um pouco mais com eles. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, que delícia saber que a gente é filho do Deus vivo, que o Senhor nos libertou, Deus, do império das trevas. O Senhor nos libertou do pecado que nos escravizava, e o Senhor nos tirou da lama e nos colocou sobre a rocha, colocou um novo cântico nos nossos lábios. O Senhor trouxe luz para a nossa vida, e nós somos gratos ao Senhor eternamente. Obrigado pela vida do Ivo, da Luciana, oh Deus, da sua família, por esses anos de caminhada. Usa-o como boca do Senhor, como o Senhor já fez no culto anterior, para ministrar no nosso coração, na nossa vida e na nossa alma, para o louvor da tua glória. Senhor, nós te agradecemos de todo o coração pela vida deles, pelo trabalho que eles estão realizando, e a gente vê a tua mão dirigindo, guiando, multiplicando os frutos que o Senhor tem colocado na vida deles. Muito obrigado, Deus. Usa mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos, amém? Para mim é um privilégio muito grande estar aqui com os amados, compartilhando a palavra do Senhor, o que Deus tem feito em nossas vidas, através das nossas vidas. Uma responsabilidade também, né? Há 2 dias do Natal, trazer uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Como o pastor Djalma, ele já me apresentou, uma coisa que o pastor Djalma, ele não fala, né? Mas eu vou entregar ele aqui para os irmãos, né? Ele também foi meu professor de inglês no ensino médio, e a esposa dele, a Sandra, ela me dava aula de literatura. Se os irmãos perguntarem qualquer coisa sobre literatura, eu respondo para vocês. Em inglês eu não consegui aprender nada até hoje, né? Então eu viajo para fora, brincadeira. O pastor Djalma, um homem de Deus e um servo valoroso que Deus colocou em nossas vidas, né, na vida da nossa família. Hoje eu tenho o privilégio de coordenar, de pastorear vidas. Eu sou um coordenador de região da minha agência missionária, e nós temos cuidado de 10 famílias no campo missionário. Nós entendemos que um missionário, que um obreiro, ele precisa estar bem fisicamente, espiritualmente, mentalmente, para que ele possa desenvolver ainda mais para o Senhor. Então nós temos hoje cuidado de famílias que atuam nos Estados Unidos, trabalhando com igrejas multiétnicas, trabalhando com refugiados ali, muçulmanos. Nós temos missionários no Canadá que atuam também em cidades com grande concentração de muçulmanos ali. Nós temos atuado na Albânia, no leste europeu, né, plantando uma igreja batista em uma cidade grande ali do país, que não tinha nenhuma igreja evangélica de nenhuma denominação. Nós iniciamos o primeiro trabalho ali, plantamos também uma igreja na Alemanha, com refugiados também, com imigrantes, né? O nosso obreiro, quando ele chegou em Hamburgo, na Alemanha, ele falou assim: pastor Ivo, a maior igreja luterana que nós tínhamos na nossa cidade fechou, porque já não tinha mais número de membros suficiente para manter a estrutura física da igreja. A igreja é mais ou menos do tamanho da primeira igreja, para que os irmãos tenham noção, uma igreja bem grande lá. E um sheik do Oriente Médio, eles colocaram aquele prédio à venda, e um sheik do Oriente Médio comprou o prédio que era da igreja luterana, da maior igreja evangélica da cidade. E hoje é a maior mesquita da cidade. Né? Há 2 anos atrás, a Alemanha recebeu mais de 2 milhões de refugiados muçulmanos ali. E eles estão trabalhando para islamizar toda a Europa. Né? Nós estamos atuando também em Lisboa, Portugal, com projetos sociais ali, trabalhando com imigrantes, com refugiados, na Espanha também. Meus amados, a necessidade do campo europeu é muito grande.
né, para que vocês tenham uma ideia, né, na Espanha existe até hoje mais de 7.200 cidades, municípios, né, povoados, sem presença da igreja evangélica, sem nenhuma igreja evangélica de nenhuma denominação. O desafio é muito grande. No norte da África, então, o desafio ainda é maior, porque de leste a oeste do norte da África, né, a região é predominantemente muçulmana. 98% da população é muçulmana. Lá no norte da África nós temos perseguição ao evangelho. Nós não temos liberdade para proclamar publicamente a nossa fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando um nacional ali se converte, ele responde por um crime, porque é visto como um crime. Nós não podemos portar a Bíblia Sagrada, nem parte dela, em um país muçulmano no norte da África. Os desafios são muito grandes, mas Deus tem alargado as nossas fronteiras. Nós temos conseguido avançar com o Evangelho ali, né? E nós temos preparado também, nós trabalhamos na formação ministerial dos nossos obreiros. Então, nós preparamos um curso de missiologia. Esse curso é um intensivo de 5 meses, é internato, é aula cedo, à tarde e à noite, a gente arranca o couro do vocacionado ao ministério. Nós temos preparado os nossos obreiros e também para outras instituições missionárias. Outras agências missionárias também estão encaminhando seus vocacionados para que a gente possa trabalhar na formação missiológica deles. Eu quero apresentar para os irmãos uma oportunidade de um dos nossos professores. Nós temos algumas disciplinas em EAD, online. Eu quero apresentar um dos nossos professores agora em um breve vídeo que nós assistiremos. Amém? Olá, meu nome é Mehdi, eu sou marroquino de origem. Meu nome significa aquele que estava na escuridão e viu a luz. Sou ex-muçulmano, eu vivo como refugiado religioso desde 2013 aqui no Brasil. Tenho um bacharel na teologia do islamismo e trabalho com tempo integral na MIAB, Missão Evangélica Árabe do Brasil. Gostaria de te convidar a participar conosco no curso Islamismo em Foco, oferecido pela Doxa Online. Eu tenho certeza absoluta que esse curso vai te dar um pano do fundo sobre o islamismo e como nós podemos aproximar desse povo carente do graça de Deus. O curso é totalmente à distância. Você pode escolher a hora e local para assistir suas aulas. Você vai estudar sobre desde a origem do islamismo até o islamismo hoje, a história do Islã, os pilares do Islã, os costumes dos muçulmanos, o islamismo hoje e como você pode levar o evangelho para os muçulmanos. Eu te espero lá no Islamismo em Foco. Deus te abençoe. O irmão Mehdi, ele pertence à família real marroquina. O pai dele é o principal líder religioso de todo o Marrocos. É como se fosse o papa do islamismo ali no Marrocos. Ele é o filho primogênito, ele foi preparado desde criança para assumir a liderança islâmica de todo o país. Marrocos, mais de 99% da população é muçulmana. E com 16 anos de idade, a família do irmão Mehdi envia ele para a França. Ele faz uma faculdade ali. Depois que ele termina, ele volta para o Marrocos. Ele já começa um mestrado em teologia islâmica, em islamismo. E no término do seu curso, quando ele foi no período de fazer o TCC, o trabalho de conclusão de curso, um dos seus professores fez um desafio para que ele fizesse um trabalho comparando o amor de Deus relatado no livro de Alcorão, né, comparando com o amor de Deus relatado no Evangelho de Lucas. Ele conseguiu uma autorização do governo para portar o Evangelho de Lucas, e ele começou a estudar o Evangelho de Lucas, estudar o Alcorão e fazer esse trabalho. Amados, ele leu o Evangelho de Lucas mais de 15 vezes, e ele decorou todo o Evangelho de Lucas na sua memória. Ele tem o Evangelho de Lucas decorado. Chegou um momento que ele não teve como mais resistir a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus mesmo fala, né, em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Chegou um momento que ele não teve como mais resistir à graça, o convite de Jesus, e ele entregou a sua vida ao senhorio a Jesus. O seu pai ficou, glória a Deus, aleluia. Amados, quando o seu pai descobre a decisão que ele tinha feito,
começou a perceber no início, ele ficou com muito medo, ele parou de ir na mesquita com aquela frequência, o pai dele começou a perceber que tinha alguma coisa de errado, e o pai dele descobriu que o filho dele tinha entregado a sua vida ao senhorio de Jesus. O pai dele tem um surto, começa a passar mal, imediatamente ele foge de casa com muito medo, ele sai só com a roupa do corpo, ele pega o passaporte dele, e quando ele sai para fora da sua casa, ele liga para um pastor lá na Inglaterra, que estava já acompanhando ele também, e esse pastor orienta, fala assim: Merd, vai agora para o aeroporto, compra uma passagem aérea para o Brasil, porque um pastor, eu vou ligar agora, e um pastor amigo meu no Brasil vai te receber, e ele vai cuidar da sua vida, ele vai ser o seu pai espiritual. Irmãos, ele chegou no Brasil sem saber falar uma palavra em português, né? Hoje ele é uma bênção. Para vocês terem uma ideia, o irmão Merd é o único refugiado religioso no Brasil, com estado de refugiado religioso. A Polícia Federal orientou ele que ele deveria sair somente com o carro blindado. O carro dele é blindado, ele recebe mais de 3 ameaças de morte por mês. Sempre quando ele recebe uma ameaça de morte, ele tem que encaminhar para a Polícia Federal. Ele tem que andar armado, orientação também da polícia, mas ele renunciou tudo que ele tinha para servir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, e ele é uma bênção. Ele tem apresentado líderes marroquinos para a gente. Hoje ele é um referencial para a igreja secreta ali em Marrocos, né? E nós temos nos relacionado com líderes locais através da vida dele. Então, se os irmãos tiverem a oportunidade de fazer esse curso, vale a pena investir. Amém? Bom, ficou ali o contato, né? Ficou o contato aqui, nós temos o site, também tem o telefone do Oberlan, que é o diretor do Instituto Doxa, e vale a pena investir. Jesus Cristo é o maior presente de Natal. Nós sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nasceu, mas nós recebemos. Deus deu o melhor presente que poderíamos receber nesse Natal: a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 8 séculos antes do seu nascimento, Deus, usando a vida do profeta Isaías, boca de Deus, para a nação de Judá e a nação de Israel. Olha o que ele fala em Isaías 9, Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus já revela o seu plano para a humanidade, que ele mesmo se faria carne e habitaria entre nós. Aquela nação esperou 8 séculos até que se cumprisse a palavra de Deus. E por que Deus fez isso? João 3,16, porque Deus ele amou o mundo. Deus nos amou de tal maneira que ele mesmo se entregou, ele mesmo se fez carne, ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não se perca, mas tenha a vida eterna. Deus espera que nós, que cada um de nós tenha certeza da vida eterna, receba esse melhor presente, que nós poderíamos receber. Não existe prata, não existe ouro, não existe dinheiro, fortuna nessa terra que poderia comprar a salvação que existe em Cristo Jesus. Amém? E nós recebemos de graça esse presente. E agora nós temos que corresponder, com o que Deus tem feito em nossas vidas. Deus já nos deu o melhor presente. E o que Deus ele espera de nós? Deus espera algo de cada um de nós. A nossa vida ela tem sentido, ela tem um propósito maior. Por que nós existimos? São questionamentos que a humanidade sempre se fez, os homens sempre fizeram. E o tema da mensagem de hoje é: o que Deus espera de mim? Qual é o propósito da minha existência? Mas antes de começarmos a ministração da palavra, eu quero convidá-los a curvar mais uma vez a sua fronte, fechar os seus olhos, e vamos apresentar as nossas vidas diante do Senhor mais uma vez. Pai amado, em nome de Jesus, estamos na sua presença e queremos pedir, ó Deus, que o teu Santo Espírito leve cativo da nossa mente toda distração, toda inquietude, Pai, com o que temos ainda para fazer no dia de hoje, na próxima semana.
Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos conectados com a ministração da sua palavra, porque ela é viva e ela é eficaz, e que sua palavra venha encontrar morada em nossos corações, e que possamos relembrar tudo aquilo que já conhecemos da sua palavra, mas nós queremos também ser impulsionados pelo teu Santo Espírito para vivermos a sua palavra. Não só conhecê-la em uma esfera intelectual, mas nós queremos viver ela, nós queremos meditar nela, nós queremos que a sua palavra não se aparte da nossa boca. Nós queremos que o Senhor nos ajude, ó Pai, a não nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas nos mantermos íntegros no caminho ao qual o Senhor colocou para cada um de nós. Fala conosco, dá-nos sensibilidade para ouvir a sua voz. Nós aprendemos que a tua palavra, o teu evangelho é tão simples, mas ele precisa ser vivido. Fala conosco, desafia-nos, ó Deus. Se necessário for, quebra-nos, ó Deus, e nos faz de novo. Faz-nos vasos de honra nas tuas mãos. Nós queremos, ó Deus, parar, ó Deus, de nos enganar. E nós queremos, Pai, que o Senhor nos dê a direção. Em nome de Jesus, nós queremos ser sinceros contigo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. O que Deus espera de mim? Qual é a missão que Cristo me deixou, né? Esses são questionamentos que nós temos. Deus, ele tem cuidado da vida de cada um de nós. E Deus espera algo das nossas vidas. Nós não podemos viver a cada dia sem ter um sentido para ela. A nossa vida precisa ter um sentido, precisa fazer sentido. Nós precisamos ter um sentido da nossa existência. E nós precisamos compreender, né, o que Deus espera de cada um de nós. Nós conhecemos a palavra do Senhor, sabemos que Jesus Cristo, ele veio a esse mundo, ele nasceu da Virgem Maria, e com 30 anos de idade, ele inicia o seu ministério aqui na terra, e ele começa a visitar as pequenas cidades, os povoados, as aldeias. Ele vai visitando, ele vai nas sinagogas, ele ensina o evangelho do reino, ele vai curando as pessoas de doenças, de enfermidade, ele vai libertando as pessoas de possessões demoníacas. Mas ele chega um momento que ele vê o que ele estava fazendo, por mais que estava surtindo efeito, estava sendo relevante, vidas estavam sendo transformadas, ainda era pouco. Ele reúne os seus apóstolos e fala: olha, roguem ao Senhor da seara, peça ao Pai que envie mais trabalhadores para a sua seara. E Jesus, ele se sensibilizava com a necessidade das outras pessoas. Nós sabemos que ele fez isso e Deus começou a levantar discípulos e pessoas começaram a seguir Jesus. Mas depois de 3 anos de ministério, Jesus Cristo, ele é traído por um dos seus, ele é preso injustamente, ele é levado a um julgamento injusto, ele é condenado à morte, sem ter cometido nenhuma infração, e a morte de cruz. Ele morre na cruz do Calvário, por amor às nossas vidas, porque ele é o Pai da eternidade. Ele veio para nos trazer a eternidade através do seu sangue, derramado na cruz do Calvário. Mas ao 3º dia, Jesus Cristo vence a morte, amém? Ele ressuscita. Meus irmãos, e não existe dúvidas históricas que Jesus Cristo venceu a morte. Mais de 500 testemunhas viram Jesus Cristo ressuscitado, se relacionaram com Ele, caminharam com Ele, comeram com Jesus. A palavra do Senhor nos garante. Se fosse só os 12 apóstolos ou um grupo um pouquinho maior, mas mais de 500 testemunhas oculares estiveram com Cristo. E depois de 40 dias, ele reúne os seus 120 mais próximos, um grupo numeroso, um grupo grande, e ele transmite as suas últimas orientações. Olha, de tudo que nós vivemos, desses 3 anos vocês me seguindo de ministério, vocês precisam continuar aquilo que eu iniciei.
Jesus passa a missão, o que Jesus esperava que eles fizessem daquele momento em diante. E ele começa a fazer isso. E ele transmite as suas últimas orientações, que é conhecido como a Grande Comissão. Se um dia eu entreguei a minha vida ao senhorio de Jesus, eu me tornei um discípulo de Cristo. E essas orientações que Jesus transmite é a missão, é o que ele espera de mim, é o que ele espera de cada um de nós. É a Grande Comissão. Nós temos relatado nos 3 primeiros evangelhos e também no livro de Atos. E nós estaremos vendo agora os relatos, né? Toda a palavra de Deus é inspirada pelo Senhor, são pontos de vista diferentes, mas os autores do evangelho de Lucas, Marcos e Mateus, e Lucas também em Atos dos Apóstolos, continua o seu relato, contando o mesmo acontecido, só que com palavras diferentes. Um relato, ele não vai aniquilar o outro. Ah, não, o de Mateus é mais completo, vamos pegar a orientação de Mateus. Não, um relato completa o outro relato. Lucas, ele não esteve presente, né, antes da ascensão, e depois que Jesus Cristo ele transmite as últimas orientações, ele sobe aos céus em poder e grande glória, e ele promete que ele voltará para levar a sua igreja, lavada e remida pelo seu sangue. Amém? E nós como igreja temos que esperar, almejar esse regresso de Jesus. Mas nós precisamos também, como gratidão ao que Deus nos fez, que deu o melhor presente que poderíamos ter nesse Natal, nós precisamos cumprir a missão que o nosso Senhor e Salvador confiou a cada um de nós. Né? Mas qual é essa missão? Então vamos estar comparando agora nos evangelhos de Lucas. Lucas não estava presente nesse grupo de 120, mas ele foi um pesquisador, ele foi um homem impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a relatar o que Jesus pediu para os seus discípulos fazerem. E essa palavra se estende para as nossas vidas. Lucas 24, 47. E que em seu nome se pregue arrependimento para remissão de pecado em todas as nações, começando em Jerusalém. Então eu fiz um gráfico aqui para a gente entender melhor, né? Então, na visão de Lucas, Jesus ele pede o que os discípulos, o que nós temos que fazer? Qual a missão que Jesus espera de cada um de nós? Que nós precisamos pregar o arrependimento. A humanidade, ela precisa, as pessoas precisam reconhecer que são pecadoras. Elas precisam desse reconhecimento. A palavra de Deus, né, nos ensina, nos fala que todos nós, toda a humanidade, todo ser vivente pecou e está destituído, separado da glória de Deus. O que o pecado faz com a humanidade? O pecado nos separa de Deus. Todos nós somos pecadores. Puxa, pastor, mas eu sou tão bonzinho, eu sou pecador. Você é pecador. Sabia que até a omissão de ajudar alguém nós já estamos pecando? Só em pensarmos algo mal já é pecado. Foi feita uma pesquisa uma pesquisa de psicólogos e viu que na mente da mulher passa 20 mil pensamentos por dia. E o homem pensa em torno de 5 a 10 mil só, né? A mulher está na frente. Imagina desses 10 mil pensamentos que passa diariamente em nossa mente. Será que todos os pensamentos são bons e agradam a Deus? O meu filho tinha mais ou menos um ano e meio. Ele estava aprendendo a falar. E eu estava atrás dele, ele não tinha me visto, né? E tinha um copo com água em uma mesinha de centro da sala ali, e a irmã dele estava em frente. Ele brincando esbarrou naquele copo, o copo caiu no chão e quebrou. Eu falei assim, na hora eu falei, Otávio, ele assustou porque eu estava atrás dele, né? Eu falei assim, quem quebrou esse copo? Ele apontou para a irmã e falou, ela. Meus irmãos, 1 ano e meio. Ele mentiu. Eu não estou questionando agora os motivos que nos levam a cometer erros, a desagradar a Deus. Os motivos são inúmeros, mas todos nós pecamos. E as pessoas precisam reconhecer a sua condição de pecadora.
E qual é a consequência por sermos pecadores? O que nós merecemos por sermos pecadores? O que um trabalhador merece receber depois de um mês de trabalho? Ele merece receber o seu salário. É algo justo. O patrão não é bonzinho porque está pagando o salário. O trabalhador trabalhou, ele merece receber aquilo. O apóstolo Paulo fala em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. O salário de sermos pecadores é a morte, é a condenação eterna. É irmos eternamente para o inferno, estarmos eternamente separados de Deus. Que palavra dura, não é verdade? Mas nós precisamos ter essa consequência. E nós temos que pregar o arrependimento. Aonde que nós temos que pregar? Em todas as nações. E aonde que nós temos que começar? Nós temos que começar onde Jesus nos colocou. Se Jesus nos colocou em Campo Grande, é aqui nossa Jerusalém. É aqui que nós precisamos começar a pregar o arrependimento. Para as pessoas que estão próximas de nós. Nós temos que começar a pregar. Eu tive um privilégio de ministrar em uma conferência missionária alguns anos atrás, e no final um jovem me procura e fala: Pastor Ivo, Deus tem me chamado para ser um missionário na China. Eu sinto que eu sou vocacionado para ser um missionário na China. Eu falei: que bênção, glória a Deus, né? A China precisa mesmo. Jesus precisa se tornar conhecido ali. Eu falei: mas qual o ministério que você está envolvido ali na sua igreja, né? Ele falou: não, pastor, eu estou esperando chegar na China para começar a anunciar o ano aceitável do Senhor. Meus irmãos, olha que mentira que o inimigo vai lançando, vai minando as nossas mentes. Ele tenta nos tirar do foco da verdade bíblica. Aquele jovem precisava começar onde Deus tinha colocado ele. Deus vai levar alguns para a China, para o Japão, para outros países do mundo. Mas nós precisamos começar onde nós estamos. Né? E qual vai ser a consequência se nós pregarmos o arrependimento e termos em foco todas as nações? Nós temos que fazer aqui, mas os nossos olhos precisam estar erguidos e olhar as necessidades de todas as nações. Os pecados das pessoas serão perdoados. Quando as pessoas reconhecem que são pecadoras e elas se arrependem, né? Nós temos os nossos pecados perdoados. Deus perdoa os nossos pecados através de Cristo Jesus. Olha que coisa linda, preciosa. Marcos relata, continua o seu relato, Marcos 16, o 15 e 16, ele fala assim, contando o mesmo ocorrido, só que com outras palavras. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Na visão de Marcos, Jesus Cristo pede para que cada um de nós, os seus discípulos, pregue o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho são os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos ensinar o que Jesus nos ensinou, o que está relatado na palavra do Senhor. Nós precisamos transmitir esse conhecimento para as outras pessoas. E aonde nós temos que fazer isso? Para toda a criatura. Para mim aqui já abrange ainda mais, né? Lucas fala que nós tínhamos que chegar em todas as nações. Talvez nos dá uma visão errada de países politicamente constituídos. Mas aqui nós temos que chegar com o evangelho para todas as pessoas, para toda criatura espalhada na face da terra. E qual será a consequência? Quem crer no evangelho, nos ensinamentos de Cristo, será salvo, receberá o presente da vida eterna. Mas o que vai acontecer com quem não crê? Ela vai para o céu mesmo assim? A palavra fala: quem não crê será condenado. Meus irmãos, não existe purgatório. Isso foi uma mentira. Na palavra, né? Eu tive uma formação católica, até os 14 anos de idade eu frequentava a igreja católica. E eu li a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, algumas vezes. E eu nunca vi relatado a palavra purgatório na Bíblia. Para mim foi uma frustração, porque não tem relatado. O tempo é agora, o ano aceitável é agora. Se nós não entregarmos a nossa vida ao senhorio de Jesus agora, nós não teremos uma segunda oportunidade. E Jesus confia essa missão para levarmos essas boas novas para cada um de nós.
Ele escolheu essa missão para os seus discípulos. Ele não escolheu essa missão para os anjos. Mas ele confia em mim e você. Ele confia em cada um de nós. Para pregarmos o arrependimento. Para ensinarmos os ensinamentos de Jesus. Mateus, ele relata também, e esse é o texto mais conhecido, eu creio que cada um de nós conhece de cor esse versículo. Portanto, ide, fazei discípulos. Nós estamos aqui, Mateus 28, 19 a 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Que eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até eu voltar e levar os meus discípulos para o céu comigo. Mateus fala que Jesus pede para que cada um de nós reproduza discípulos. Nós precisamos reproduzir vidas. O apóstolo Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós somos vitrine para esse mundo. E nós precisamos fazer pessoas réplicas como nós. Mas nós precisamos ser imitadores de Cristo para que isso aconteça. Amém? E eu preciso fazer isso em todas as nações, né? Porque Jesus Cristo está conosco. Lucas continua o seu relato em Atos 1:8. Mas recebereis poder. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, reconhecendo que somos pecadores e nos arrependendo dos nossos pecados, nós reconhecemos que Jesus se torna o Senhor das nossas vidas. Nesse momento, o nosso livro é escrito no livro da vida. E nós recebemos o presente da vida eterna. E o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. E nós somos revestidos nesse exato momento de toda a autoridade e todo o poder que Atos 1:8 fala. Mas recebereis poder. Nós temos esse poder que é o Espírito Santo que habita em nós, que traz. Para sermos minhas testemunhas. Nós temos que testemunhar, contar o que Jesus Cristo fez pela humanidade na cruz do Calvário. E nós temos que contar isso para quem? Começando, né, tanto em Jerusalém como em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E até o último da terra. Nós temos que fazer isso. Essa é a missão que Cristo nos deixou. Nós temos que pregar o arrependimento, ensinar os ensinamentos, reproduzir vidas para Jesus, discipular, caminhar com a pessoa. E nós temos que testemunhar o que Cristo fez pela humanidade na cruz do Calvário. E eu faço uma pergunta, e essa pergunta ela me intriga, ela me incomoda, e eu quero compartilhar com os irmãos, né? Porque a obra de Deus não tem avançado em uma proporção significativa aqui na Terra. Nós já temos quase 2000 anos de história, de evangelho, de instituição do reino. Nós somos embaixadores de Deus aqui na Terra. Nós somos representantes de Deus. Ele confiou uma missão para cada um de nós, e tudo que eu estou falando aqui não é novidade, os irmãos já conhecem. Mas porque existem ainda 42% da população mundial que nunca ouviram falar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos vendo um vídeo agora para que a gente possa compreender o tamanho da nossa missão. Esse vídeo foi feito pela primeira igreja batista de Curitiba, em parceria com a nossa agência missionária, há mais de 5 anos atrás. Mas, infelizmente, os números ainda são reais e atuais. Vamos assistir o vídeo e vamos prestar atenção para que a gente compreenda o tamanho da nossa missão. A cada minuto, 57 pessoas no mundo morrem sem Cristo. Existem ainda 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho e apenas 6 missionários para cada 1 milhão dessas pessoas. Há lugares no mundo onde não existe a Bíblia na língua nativa ou nem mesmo uma porção dela. Das 7 mil línguas, 4 mil não possuem Bíblias traduzidas. E ainda há no mundo 250 milhões de pessoas sem acesso às Escrituras. Existem 3.968 grupos étnicos ainda não alcançados e que representam quase a metade da população mundial. E apenas 10% de toda a ação global missionária
trabalham com esses povos. Outros milhões que morrem pelo Evangelho, sendo mártires e muitas vezes mortos de formas brutais por governos autoritários e suas leis anticristãs ou por radicalismo religioso. E mais de 200 milhões de cristãos em 60 países encaram a perseguição todos os dias. Não são apenas números, são vidas. A Igreja de Cristo é amada, resgatada e chamada para continuar o trabalho de Cristo, dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Pois Deus nos chama para glorificar seu nome a uma só voz em toda a terra para sermos igreja. Ainda há muito a fazer. A missão foi dada, mas a tarefa está inacabada. Os amados prestaram atenção na primeira estatística que aparece nesse vídeo? 57 pessoas morrem por minuto sem Cristo no mundo. Aproximadamente 57 pessoas morrem sem Cristo. Meus irmãos, eu vou quebrar o protocolo, vou pegar o celular aqui. Eu estou mais ou menos a 35 minutos aqui na frente. 35 vezes 57 pessoas. Desde o momento que eu cheguei aqui na frente, até agora, já aproximadamente morreu no mundo 1.995 pessoas. 1.995 pessoas morreram aproximadamente no mundo sem Cristo. E Jesus confiou essa missão de anunciar o ano aceitável do Senhor para nós. 1.995 pessoas morreram. Talvez a gente vê tanta barbaridade acontecendo, né? A gente liga a televisão, é guerra, rumores de guerra, catástrofes naturais, crise política, tanta coisa ruim acontecendo, o nosso coração vai se endurecendo. E nós achamos que nós não estamos diretamente ligados a tudo isso. Mas o que acontece com uma pessoa? O que aconteceu com essas 1.995 pessoas que morreram sem Cristo? Elas foram para o céu? Quando uma pessoa morre sem Cristo, ela vai para o céu? Para onde que a pessoa vai quando ela morre sem Cristo? Não existe purgatório, não tem segunda oportunidade. Ou vai ou racha, né? É agora. Agora imagina se uma dessas 1.995 pessoas que morreram sem Cristo, desde o momento que eu cheguei aqui até agora, é uma pessoa que eu amo, é um familiar meu, que ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida a Cristo. Nós temos uma missão muito grande. Deus confiou algo precioso para cada um de nós. E muitas vezes nós ficamos brincando de ser evangélicos. Nós precisamos corresponder com os benefícios que Cristo tem nos feito. Meus amados, a primeira Batista aqui de Campo Grande é referência em missões no nosso país, no nosso mundo. Não apenas em Campo Grande, não apenas no nosso estado, não apenas no Brasil, mas no mundo. É uma igreja missionária. É uma igreja que realmente faz a diferença. Existe uma equipe por trás, né? A igreja como instituição, ela tem cumprido aquilo que Deus tem ordenado. Mas eu, como parte desse corpo, como parte dessa engrenagem, eu tenho cumprido a missão que Cristo me deixou. Qual tem sido a minha participação? Para encerrar essa ministração, eu creio que nós não estamos avançando significativamente com o reino de Deus aqui na terra. Porque nós não temos administrado os recursos que Deus tem nos confiado. Né? Eu quero compartilhar mais 2 versículos bíblicos com os amados. O primeiro deles está em 1 Coríntios 4:2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Se eu sou discípulo de Cristo, eu sou um dispenseiro de Cristo.
Essa palavra aqui o apóstolo Paulo escreve em grego, e a palavra é oikomos, para dispenseiro. Significa administrador, mordomo. Tudo que eu tenho não é meu. O meu carro não é meu, os meus filhos não são meus, a minha esposa não é minha. Os bens que eu acho que possuo não são meus, tudo pertence a Deus. Eu só administro para Ele. O meu salário mensal não é meu, é de Deus. E Ele só requer como fidelidade 10%. Mas Ele me dá o privilégio de administrar para Ele 90%. Tudo é de Deus. E Ele pede, Ele requer de mim que eu seja fiel em tudo. E eu acredito que nós, como instituição do reino, como Igreja Universal de Cristo aqui na terra, nós não temos conseguido avançar ainda, porque nós temos negligenciado e nós não temos sido encontrados fiéis. Nós estaremos assistindo agora um último vídeo. Esse vídeo ele é bem curto, mas eu quero compartilhar o último princípio e nós já encerraremos. E os irmãos conhecerão um pouco mais sobre o nosso trabalho também nesse vídeo. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Nós do SENA, Conexão Europa e Norte da África, entendendo essa visão, que Deus ele envia recurso para as nossas vidas e alguns recursos servem para o nosso sustento. Nós chamamos esses recursos de pão, mas existem recursos que são liberados também de Deus para as nossas vidas, que são semente, para que possamos semear. E há 3 anos atrás nós começamos a semear na vida do pastor Youssef, um pastor marroquino, um pastor que vive em Tanger, uma grande cidade, uma cidade relevante na economia de Marrocos. E em pouco tempo, esse pastor, nós conseguimos envisioná-lo com o nosso DNA, com a visão de plantarmos igrejas multiplicadoras, para que o Evangelho venha se expandir de uma maneira exponencial em todo o norte da África. Nós trabalhamos em parceria com instituições locais, temos hoje uma parceria com uma ONG indiana que presta assistência a crianças e mulheres em situação de vulnerabilidade. E através desse trabalho nós ganhamos espaço nas comunidades e podemos pregar o Evangelho e plantar igrejas naquele lugar. Neste ano, por exemplo, nós apadrinhamos algumas crianças, permitindo que elas fossem à escola. E através disso os pais, a família dessas crianças começou a chamar os nossos obreiros para virem às suas casas, para orarem por eles e para estarem mais próximos. Hoje nós temos como CCI Brasil, como SENA, nós temos regado o nosso plantio, nós temos cuidado dos nossos obreiros, nós temos trabalhado na formação ministerial desses homens e mulheres que têm se disposto a servir ao Senhor. E nesse último ano tem sido lindo ver como o relacionamento dos brasileiros, nós como equipe, com o povo local, temos conseguido caminhar com eles de modo que eles têm desenvolvido realmente uma vida cristã verdadeira, genuína, e por isso nós podemos planejar, trabalhar e sonhar em ter igrejas multiplicadoras plantadas, igrejas saudáveis. Nós estamos plantando 6 igrejas em Marrocos. Para a honra e glória do Senhor, Deus tem feito além do que nós pedimos ou pensamos. Para o próximo ano, nós temos a expectativa de estar envolvidos na plantação de, no mínimo, 6 igrejas. E temos trabalhado em parcerias também que podem multiplicar essa nossa atuação. Mas para que continuemos avançando na obra do Senhor, nós precisamos da sua ajuda. Precisamos que você nos dê semente
participe conosco, para que juntos possamos ser usados por Deus na expansão do seu reino aqui na terra. Jesus vê as multidões desamparadas, aflitas, como ovelhas sem pastor, e Ele se compadece dessas pessoas. Assim, o Senhor tem levado o nosso coração a se compadecer do povo na Índia. Vem com a gente, nós temos trabalhado para levar a glória de Deus para todos os povos não alcançados do mundo, e também na Índia. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Deus tem enviado todos os meses semente para que possamos semear no reino de Deus e pão para que possamos sustentar com dignidade a nossa família. Mas o que acontece quando nós pegamos a semente e usamos ela como pão, e nós não semeamos? Deus promete que se semearmos a semente que Ele nos entrega todos os meses, Ele vai multiplicar a nossa sementeira. Ele vai enviar mais recursos para que possamos investir na expansão do reino de Deus aqui na terra. Irmãos, vale a pena investir em missões, né? Eu quero convidá-los nesse momento a fechar os seus olhos, a curvar a sua fronte. E vamos apresentar mais uma vez as nossas vidas diante do Senhor. Eu gosto da palavra sincera, que ela é de origem grega, e ela significa sincera. Os gregos tinham o costume de ir em festas à fantasia, e eles usavam máscaras de cera. Quando eles estavam sem as suas máscaras, eles estavam sendo sinceros, sem ceras. Que nós possamos ser sinceros diante do Senhor e responder para Deus se nós verdadeiramente estamos cumprindo a missão ao qual Ele nos confiou. Pai amado, em nome de Jesus, continuamos na Sua presença e queremos, ó Deus, ser sinceros diante de Ti. Queremos que o Teu Santo Espírito, que tem liberdade em nossas vidas, que sonda e esquadrilha os nossos corações, venha nos ajudar, ó Deus, a sermos sinceros diante do Senhor e pararmos, ó Deus, de nos enganarmos, ó Pai, e respondermos, ó Deus, com sinceridade de coração, se estamos correspondendo com os benefícios que o Senhor tem nos dado, se estamos cumprindo a missão ao qual o Senhor nos confiou, se nós estamos pregando o arrependimento, ó Pai, se nós estamos, Deus, ensinando os ensinamentos de Cristo, relatado nos Evangelhos, se nós estamos reproduzindo vidas como nós, e se nós temos buscado ser réplicas de Cristo aqui na terra, se nós temos com toda a autoridade e poder que já foi outorgada dos céus pelo Espírito Santo, em nossas vidas, quando entregamos a nossa vida ao senhorio de Jesus, de testemunhar o que Ele fez na cruz do Calvário, se nós temos sido mordomos fiéis e temos administrado com fidelidade, com inteireza, tudo aquilo que o Senhor nos confiou, se nós temos, Pai, buscado em primeiro lugar o Seu reino e a Sua justiça, e descansado e sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas, ou se temos nos envolvidos nas coisas desse mundo, e temos buscado em primeiro lugar o nosso interesse pessoal, e investir aquilo que o Senhor nos confiou, em coisas que a traça e o ferrugem corroerão. Tem misericórdia, ajuda-nos a cumprir a nossa missão, e investir, e a semear em coisas que perdurarão a eternidade. Dá-nos mais empatia e amor pelas vidas, ajuda-nos a voltar ao primeiro amor, e a estarmos apaixonados por Jesus todos os dias, para que possamos cumprir a missão ao qual o Senhor nos confiou. Pai, é assim que nós oramos, agradecidos, e pedimos, Pai, tem misericórdia, perdoa se nós negligenciamos o que o Senhor nos confiou, Pai, e ajuda-nos, ó Deus, de agora em diante, cumprir a missão ao qual o Senhor nos confiou. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Você pode se colocar de pé.
Nós já vamos orar para encerrar, mas quero que você tome alguns instantes para refletir na palavra que você ouviu, para que ela, como uma semente lançada, encontre um lugar no seu coração, para cair bem profundo, para poder gerar frutos. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra é sempre viva e eficaz. O Senhor jamais decreta algo, declara algo, sem que essa palavra cumpra o propósito determinado pelo Senhor. Por isso a Sua palavra não volta vazia. Que a palavra declarada aqui nessa manhã produza frutos de arrependimento e de obediência em todos os que ouviram. Nós oramos, ó Pai, para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Faz de nós, ó Deus, discípulos como Jesus, que se movem na autoridade de Jesus, que abraçam a missão de Jesus, ó Deus, e têm o caráter de Jesus. Isso é o mais importante, ó Deus. Nós te pedimos. E que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a unção e a presença do Espírito Santo estejam cobrindo a sua igreja que está aqui e em todos os lugares, desde agora e para todo sempre. Nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Uma semana abençoada para você. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado aí.